Revolução Cubana, que eu falei, eu assim, vou dar uma volta nisso. Mas, enfim, hoje a gente vai falar principalmente de Revolução Cubana, é o novo tema que eu vou tratar com vocês nessa aula. Depois a gente tem mais uma aula, que seria a aula final, em que eu vou falar mais sobre populismo e ditadura militar. E aí eu quero usar a última aula, que acho que vão ficar 5 no final, enfim, essa aula de sexta, ela vai ficar como revisão. E essa revisão eu já separei algumas questões que eu coloquei hoje, agora, no Arcada Digital. Tem questões que vão abordar temas que eu ainda não passei. Eu acho que são pouquíssimas, na verdade. Eu não achei muitas questões sobre ditadura, por exemplo. Assim, isso fora do Brasil. O foco foi mesmo falar de outros países, falar da América Latina fora Brasil. Porque eu acho que eu já tratei disso com vocês. E a gente vai ainda rever em revisão, caso caia bastante. Então, eu foquei mais em situações de outros países. E eu fiz essa lista, e eu acho legal que você já dê uma olhada para a sexta-feira que vem, porque aí a gente já pode ver quais são as questões que deram mais BO para resolver, que levaram mais tempo, que vocês não entenderam, que vocês não concordam, esse tipo de coisa para a gente discutir, sabe? Por mais, eu acho que se vocês olharem hoje, e antes da aula de quinta-feira que vem, pode ser, eu acho bem raro, acho que deve ter umas 3 questões que tratam de populismo e de ditadura. Pode ser que sejam coisas que vocês ainda não lidaram, e tá tudo bem. Mas, assim, acho que vão ter outras coisas que vocês vão acabar lendo que pode causar dificuldade e é bom trazer na sexta-feira para a gente revisar, ok? Então tá, vamos começar. Eu estava falando, né? Eu expliquei para vocês a situação do imperialismo dos Estados Unidos e América Latina, como que ele começa. Então, ele vem lá desde o início do século XIX, 1820, mais ou menos. Um grande fato é a doutrina Monroe, né? Que é a América para os americanos. Eles iniciam várias tentativas, não, né? Mas várias medidas dentro da América Latina para fazer essa política de domínio mesmo, como foram citadas, e eu citei algumas que ficavam em Cuba, né? Eu falei da Guerra Hispano-Americana, que foi a guerra que deu fundamento à independência da Cuba. Então, né, eles se associam, né, à independência de Cuba, que já foi uma atitude intervencionista, porque na época Cuba era colônia, e eles mesmos, né, o que Estados Unidos tinha a ver da relação de Cuba com Espanha? Ninguém sabe, mas eles foram lá, entendeu? Justamente, é óbvio, tem uma razão, que é esse rolê todo de tentar tirar a Europa, né, dentro da cultura da América Latina. Mas, enfim, eles vão conseguir conquistar a independência. Isso é o que acontece. Logo depois, eles começam, né, a implementar algumas coisas. E a principal é a emenda Platt, que eu citei também, de 1901, que é uma emenda, está aqui embaixo, já faz parte da política totalmente intervencionista de Big Stick, do Theodore Roosevelt. Tem 2, né? O Roosevelt não é tão importante não confundir, mas, enfim, né? Esse daqui é o Theodore e esse daqui é o Franklin. E por isso que tem esse desenho do Big Porrete, vocês conseguem ver que é mais parecido, né? Mas, enfim, eles vão colocar essa emenda Platt. É uma emenda que é feita por um senador americano, e emenda, ela é meio que, né, é a palavra literalmente emenda. Então, eles colocaram uma emenda na Constituição Federal de Cuba. O que é ter uma lei no seu maior, assim, na sua maior carta constitucional que existe no seu país? De outro país, no caso, não é de Cuba. Então, eles fizeram isso. Eles colocaram uma emenda Platt, que era, assim, né, norte-americana, dos Estados Unidos, que definia Cuba como, sim, um país independente, mas numa condição que eles chamam de protetorado. Então, eles diziam que era, assim, para defender os interesses, os melhores interesses, mas óbvio que eram os interesses dos americanos, dos Estados Unidos, e isso vai gerar já um descontento populacional, sabe? Não só por isso, mas porque eles vão influenciar, de fato, em muita coisa mesmo, assim. A emenda Platt, ela definia várias coisas. Eu acho que eu coloquei no slide. Então eu coloquei a possibilidade de uma intervenção unilateral. Então os Estados Unidos poderiam a qualquer momento intervir em Cuba, mas é unilateral, então a Cuba não poderia intervir em nada dos Estados Unidos. Lá eles já criam, né? Eu tinha comentado isso, a base de Guantánamo, que vira uma prisão. Então eles colocam uma prisão estadunidense dentro de Cuba. E não só isso, né? Tem terras cubanas, então de Cuba, que são reservadas para norte-americanos. Gente, eu não sei se já comentaram isso com vocês, mas a gente tem um pouco de dificuldade, normalmente, de nomear os Estados Unidos, além de Estados Unidos da América. Porque quando a gente fala em norte-americano, a gente tem que saber que ainda existe o Canadá,
acho que a Groenlândia, enfim, existem outros estados, assim, e centralizar os Estados Unidos como único norte-americano é essa ideia, assim, né, dos Estados Unidos como único, como melhor, como maior, entendeu? Mas, enfim, a gente chama porque não tem outro nome. Aí, se a gente falar estadunidense, tem outros estados em toda a América que se chamam, tem o nome Estados Unidos. Então, tipo, o México é Estados Unidos do México. Então, ele também é estadunidense. Mas, enfim, é os nomes que a gente arranja, porque acho que, assim, eu não conheço um nome, assim, que se fale e que não se refira também, de certa forma, a outros locais. Mas você já tem uma noção do que a gente está se referindo. Então, enfim, a gente tem essa guerra hispano-americana, né, com intervenção, vai gerar posteriormente a emenda Platt de 1901, que vocês conseguem ver que vai gerar, assim, um grande domínio dos Estados Unidos mesmo, dentro de Cuba, e é óbvio, assim, que vai começar a crescer essa cultura, né, de Cuba como quintal dos Estados Unidos. Então, sei lá, vai servir muito como turismo desde já, vai fortalecer muito depois, mas enfim, agora já serve, e não só isso, o empresariado norte-americano começa a explorar a população cubana, porque é uma exploração, né, por ser, né, vir de uma colônia, por exemplo, espanhola, a gente sabe, a gente pode até se assemelhar aqui no Brasil, a gente sabe que a educação, que a questão econômica está em um processo ainda, pelo menos devia estar num processo de desenvolvimento, é um país recente. Então, é uma população pobre, é uma população assim que, por exemplo, a mão de obra vai ser mais barata do que no próprios Estados Unidos, e por isso que o empresariado começa a explorar esse território cubano e começa a colocar essas pessoas. Talvez a legislação trabalhista também não seja tão desenvolvida em Cuba. Então, por várias questões, o empresariado estadunidense vai começar a explorar a população cubana. Pois bem, isso é que acontece. A gente está vendo um domínio muito forte dos Estados Unidos em Cuba. Importante lembrar que Cuba é uma ilha, né, cercada pelo Mar do Caribe, que é, assim, a 100 quilômetros, acho que, se não me engano, mais exatamente a 140 quilômetros de Miami, dos Estados Unidos em si. Então, fica muito próximo dos Estados Unidos. E isso já tem, né, já reflete em muita coisa. Como eu coloquei aqui, a localização de Cuba, Havana é a capital, e tem o Guantánamo aqui marcado. Mas beleza, a gente tem essa influência muito forte dos Estados Unidos na América, em Cuba, e é óbvio que a população vai se tornar totalmente descontente com essas ações, com essa noção de que é um país independente, mas ao mesmo tempo é totalmente dominado pelos Estados Unidos. E a partir de 1950, então mais ou menos umas 5 décadas depois, eventualmente já antes de 1950, se eu não me engano, já começa a finalizar e a enfraquecer essa emenda Platt, mas ainda assim a intervenção estadunidense era de fato muito forte. E depois disso a gente começa a ver o crescimento de movimentos e de partidos nacionalistas, que começam a se fortalecer também. E é importante destacar que aí vocês tomara, assim, enfim, comecem a ver essa linha de que é algo que acontece por toda a América Latina. Aqui no Brasil, a gente já tem o início de movimentações nacionalistas. No caso, eu acho que eu diria que é até um pouco antes, com Vargas, por exemplo. Né? E nos anos 50 ainda tem o governo dele em 54. Então, são essas tentativas. Mais para frente ainda tem o Jango e tal. Mas, enfim, existem partidos nacionalistas como o próprio Partido Comunista, mas também o PSB, tem o Partido dos Trabalhadores aqui, não o PT, o que o Vargas cria para os trabalhadores na época, se eu não me engano, a PTB. Enfim, tem esse surgimento aqui no Brasil, como tem em vários outros países. Mas aqui, de fato, em Cuba, vai acontecer algo muito singular, que é esses movimentos partidos nacionalistas começam a se fortalecer nos anos 50, e os Estados Unidos observando, não só isso, a elite cubana observando essa situação. Tinha muita gente também que assim, era da elite americana, que vinha em Cuba passar férias, esse tipo de coisa. Eles começam a ver esse crescimento de movimentos nacionalistas, especialmente porque a gente já está falando de um período assim, de comércio de Guerra Fria, então já tem essa questão muito forte de, né, antinacionalismo, enfim, liberalismo a todo custo, que fazem com que um cara chamado Fulgêncio Batista dê um golpe militar. O Fulgêncio Batista ele já tinha tido um governo constitucional, então ele conseguiu ser presidente, se eu não me engano,
de 1940 até 44, e agora, nos anos 50, ele volta para realmente dar um golpe militar. Então, ele faz a tomada lá do que tem que tomar lá, e ele inicia uma ditadura, de fato, militar dentro de Cuba, que é com apoio dos Estados Unidos, apoio total dos Estados Unidos. Se eu não me engano, o Fulgêncio até morava em Miami antes. E, óbvio, o que ele vai começar a fazer é dar repressão a esses nacionalistas. Um nacionalista que a gente pode citar é o Fidel Castro, né? Que eu acho que vocês talvez já devem ter ter ouvido o nome dele popularmente, que ele era um advogado, se não me engano, ele vinha de uma família até burguesa mesmo, mas que, enfim, tinha esse interesse de aplicar atitudes mais nacionalistas, que valorizassem o povo cubano, ao invés de valorizar o mercado internacional e principalmente os Estados Unidos. Então, vai ter uma repressão desses nacionalistas bem forte. Fidel Castro, na época, ainda assim solto, em 26 de julho de 1953, no mesmo ano que o Fulgêncio Batista dá um golpe, que foi em 53 mesmo, eles fazem um movimento militar de guerrilha. Então, eles queriam invadir, fazer um assalto, na verdade, ao quartel de Moncada, era um quartel militar mesmo. O objetivo era ir lá, pegar todas as armas que tinham e armar a população para fazer uma revolução mesmo. Porém, é fracassado. Esse plano falha e o Fidel Castro, junto de outras pessoas, eventualmente vão ser presas. Enfim, tem todo um julgamento lá, ele mesmo se defende. Inclusive, tem uma frase, né, famosa que ele usa, que é: podem me condenar, pois a história me absolverá. É um pouco marcante tudo. E ele, eventualmente, é condenado a 15 anos. Porém, em 1955, ele é anistiado. E aí ele vai para outro país, que no caso é o México. Lá no México, eles começam a formar uma união de pessoas, né, que têm esses interesses de aplicar uma revolução nacionalista, uma revolução popular em Cuba. Importante destacar que nem sempre uma revolução é popular. Por exemplo, a Revolução Francesa, ela é dominada pela burguesia francesa, mas, enfim, no caso que a gente está falando hoje, Revolução Cubana, ela é uma revolução popular, e ele vai iniciar esses planejamentos lá no México. Junto de Fidel, por exemplo, tinha também o Raul Castro, que era irmão dele, então eram dois irmãos já interessados nessa luta. Tem um cara também chamado Camilo Cienfuegos, que também é outro cubano assim, muito envolvido em fazer esse movimento dentro de Cuba. E não só isso, se não me engano, o Raul mesmo, o irmão do Fidel, lhe apresenta Che Guevara. E eu não sei se vocês lembram de Che Guevara, mas eu citei ele lá na nossa aula de independência da América Espanhola, que eu falei que a gente tem uma divisão entre dois grandes heróis, dois grandes líderes das independências dentro da América Espanhola. Um é o Che Guevara, que, né, a intenção era toda fazer qual que é o nome? Repúblicas, e depois unir essas repúblicas todas de toda a América Latina e América do Sul, tanto que ele faz a Gran Colômbia, mas, enfim, não vai dar certo. E tinha o San Martín, inclusive, eu citei o nome dele, que, na verdade, ele queria fazer com que cada uma dessas terras, colônias independentes, chamassem, convidassem os príncipes europeus para fazer uma monarquia lá. Enfim, são esses dois grandes líderes. De um lado, a gente tem o Che Guevara. Che Guevara ele vai se desenvolver ao longo do marxismo mesmo, como eu falei, principalmente que a gente está no período, vocês têm que lembrar de Guerra Fria, então de desenvolvimento, por exemplo, do marxismo, né, e aplicação de revoluções socialistas, como lá na União Soviética, já estava tudo acontecendo lá. E o Che Guevara vai conhecer o Fidel, e assim, vai ser uma paixão revolucionária, eles vão dar um match total, vão trocar muita ideia, e vai dar muito certo, eles têm os mesmos planos. Não só isso, o Fidel começa a flertar muito mais assim com o marxismo. Óbvio que os interesses dele já eram muito semelhantes, mas agora, sim, ficou muito mais próximo. E não só isso, eles também combinam lá no México de começar essa revolução em Cuba, mas que eles iam espalhar essa revolução por toda a América Latina, né? Se aconteceu ou não, fica para outro dia, mas eles tinham esse acordo de fazer isso. E, enfim, eles vão se unir lá, então a gente já tem uma proximidade do Fidel Castro com o marxismo, com essas ideias socialistas, e não só isso, eles já querem fazer uma revolução, querem fazer um movimento lá em Cuba. E eles articulam, então, o movimento
26 de julho. O movimento 26 de julho não acontece no dia 26 de julho, tá? É uma homenagem a esse movimento que aconteceu aqui, ó, que o Fidel Castro tinha sido preso, lembram? Então, é 26 de julho de 1953 que eles fazem, também chamam de assalto ao quartel de Moncada ou invasão ao quartel de Moncada, enfim. É esse movimento que não dá certo, mas que, querendo ou não, é o início de tudo, se vocês forem pensar. Se não, Fidel Castro não tinha sido preso, ele não tinha sido anistiado, ele não ia para o México, conhecia o Che Guevara, e começa essa união, né, para fazer uma revolução em Cuba. Então, eles dão nome a essa união, a essa organização, como o Movimento 26 de Julho, que, inclusive, é algo que, assim, domina até hoje. O 26 de julho é um dia muito importante lá e, se eu não me engano, junto à bandeira de Cuba, que tem em todo o prédio público cubano, junto tem essa bandeira, assim, ó, que é uma homenagem ao movimento 26 de julho. Aqui a gente tem uma imagem do Fidel e do Che Guevara, ok? Ô, Camis, oi. então, se ele não. Então, 26 de julho é o dia em que ele foi preso e mandado para outro lugar, para México, e aí ele conheceu o cara e né? Então, não foi tudo no mesmo dia. O 26 de julho é o dia que acontece o assalto, que dá errado, e ele é preso. Nesse período preso, ele vai ter todo um julgamento, ele vai ser condenado a 15 anos, só que depois, lá em 55, então 2 anos depois, que ele consegue ser anistiado e vai para o México. E é lá que começa Valeu. esse movimento que eles vão chamar, nessa revolução que eles querem causar dentro de Cuba, ele vai ser chamado de 26 de julho, que é uma homenagem ao que aconteceu lá no início, em 53. Valeu. Aí, beleza. Chega a 56. Eles estão lá, ó, como vocês viram, desde 55, então é mais ou menos um ano. Em 56, mais de 80 homens, né, que estavam lá pelo México e articulando como causar uma revolução, eles vão voltar para Cuba. Eles já são assim recebidos a tiro mesmo, vai ser realmente um grande enfrentamento com arma e tudo, mas eles vão conseguir, assim, algumas pessoas, óbvio, vão morrer, mas, assim, Fidel, por exemplo, vai continuar vivo, e eles vão conseguir tomar Sierra Maestra. Sierra Maestra era um território bem cerroso, assim, então ficava no alto, ficava no sul de Cuba, ó, aqui tem um mapa, ficava bem aqui no sul de Cuba, e o próprio San Martín, que vocês já viram que é um líder das independências das colônias que existiam aqui na América, ele sempre dizia, por exemplo, que quem tomasse Sierra Maestra conseguiria tomar Cuba inteiro. Então, esse é o primeiro lugar que esse movimento, 26 de julho, ou como a gente pode lembrar, liderado pelo Fidel, consegue tomar. E eles vão ficar lá por 3 anos, articulando novamente como fazer a revolução para o resto do país, porque lá eles já, né, meio que já tinham conseguido. Articulando também com os trabalhadores do campo que viviam lá. Vocês têm que lembrar que a população está muito insatisfeita com o intrometimento, o intervencionismo norte-americano que existia. Então, assim, as ideias nacionalistas que o Fidel Castro defendia, era óbvio que iam ser acolhidas por essa população, ok? Então, eles fazem todo esse trabalho lá em Sierra Maestra durante 3 anos, e no dia 1º de janeiro, né, de 1959, eles começam, acho que um pouco antes até, mas não importa muito a data exata, eles descem Sierra Maestra e tomam as cidades restantes. Eles tomam, eles vão descendo aqui, ó. Então, por exemplo, aqui tem essa seta porque vem do México, né? O México estava, vamos supor que ele ficaria aqui se não tivesse cortado o mapa. Então, eles vão sair, vão viajar, conseguiram tomar Sierra Maestra em 1956. Em 1959, eles começam a descer. Eles chegam, por exemplo, até Santa Clara, que é um lugar assim que já está muito perto de Havana, que é a capital e assim já está do lado dos Estados Unidos. Então, assim, conseguir vencer Santa Clara era praticamente a mesma coisa que conseguir vencer Havana. E eles conseguem, de fato, tanto que tem um nome, a Batalha de Santa Clara, mas também não é muito significativo. Eles vão conseguir conquistar essa batalha aqui, e aí, consequentemente, assim, gente, se cortar Havana, já conseguiu grande parte de Cuba. Então, teoricamente, eles já chegam em Havana e conseguem vencer, e conseguem destituir o Fulgêncio Batista, que foge de novo. Se eu não me engano, ele vai para Portugal inicialmente, mas ele fica mesmo
em Miami, lá nos Estados Unidos. Então é isso, eles conseguiram tomar. Por isso que a Revolução Cubana ela é marcada no dia 1º de janeiro, mas também em 1959. Mas a gente está falando até agora de todo um processo, né, que vem desde os anos 50. Então, eles começam a Revolução Nacionalista, né, que é uma revolução que, por exemplo, vai colocar a reforma agrária, vai implementar a alfabetização da população de toda a ilha, vai colocar uma nacionalização da economia, então parar de depender dos Estados Unidos em todos os aspectos possíveis, nacionalização de bancos, por exemplo. Então, tem tudo isso assim que vai começar a ser aplicado em Cuba. Óbvio que os Estados Unidos estão odiando tudo isso, está morrendo por dentro. Eles realmente não estão conseguindo articular muita coisa para fazer resistência a esse movimento. Por exemplo, se eu não me engano, acho que no mesmo ano, deixa eu anotar, no mesmo ano de 1961, na verdade, eles retiram Cuba da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, né? Que quem dominava era os Estados Unidos mesmo. E em 1961, isso já são 2 anos depois de quando acontece essa revolução, em 59. Então, 2 anos depois, eu falei que eles tiram a Cuba da OEA, mas eles também tentam fazer uma invasão a essa Baía dos Porcos. Aqui nesse mapa mostra onde fica a Baía dos Porcos, já é mais próximo dos Estados Unidos, que vai fracassar. É uma tentativa apenas, não vai dar bom. E, em retorno, se Cuba já estava muito próxima do marxismo e, por consequência, da União Soviética, né? Porque ter mais um país aliado ao socialismo, para a União seria muito bom. A gente tem que novamente lembrar o período de Guerra Fria que a gente está vivendo. Então, eles começam a se articular mais e mais e mais. Chega a um ponto, assim, né? Quem poderia ajudar Cuba, por exemplo, a resistir cada vez mais aos Estados Unidos, porque era óbvio que eles estavam crescendo nos ataques. E em 61, Cuba vai se declarar uma ilha oficialmente marxista, com o surgimento também do Partido Comunista Cubano. Então, tem muito historiador que separa essa Revolução Cubana em 2 partes. Uma revolução nacionalista em 59 e uma revolução socialista em 61. Não, eu acho que não é algo que cai em vestibular, nunca vi, mas é só para vocês terem uma noção, que é em 61 que oficialmente a Cuba se declara marxista. Por mais que eu estou falando que o Fidel Castro já tem essa proximidade com as teorias socialistas e tudo, desde lá no México, quando ele estava trocando ideia com Che Guevara, ainda assim, essa aliança é firmada assim, fortemente em 1961, ok? Que aí eles se declaram realmente marxistas. Pois bem. Oi, tem alguma dúvida? Ô, Camis, é Havana o nome da cidade que, se atacar ela, toma toda a Cuba, ou é a Sierra Maestra? Desculpa, eu acabei... Então, Sierra Maestra é o início, porque ele é do alto, então meio que você só ia descer e sabe, descer e continuar conquistando o resto. Sim. A Batalha de Santa Clara que acontece aqui é muito significativa, porque eles ganharem aqui, eles ganharem mais da metade de Cuba, sabe? Então não tinha muito que Havana resistir. Mas não é algo assim essencial para o vestibular, é só para falar porque que assim, a Batalha de Santa Clara foi algo muito marcante assim para eles. É de Santa Clara, tá? Eu não confundi todo. Valeu. Isso. Mas beleza, então. Isso é o que acontece, basicamente. Então, em 1961, a gente tem a ilha de Cuba se declarando uma ilha marxista e tal, socialista e tudo. E aí, a última coisa que a gente vai falar hoje é sobre a crise dos mísseis. Eu acho que os desenvolvimentos futuros que vão acontecer em Cuba já são mais da área de atualidades, da área de geopolítica. Então, eu vou parar por aqui. O importante, acho que a coisa mais significativa que acontece em Cuba... acho que dá para falar depois, não vou dar spoilers. Mas, enfim, tem a crise dos mísseis 1 ano depois. Então, a gente já tem essa associação entre Cuba e União Soviética. A gente já sabe que existe uma articulação dos Estados Unidos a todo momento de fazer com que Cuba pare de ser comunista, pare de ser socialista. Então, o que vai acontecer? Os Estados Unidos já tinham bases de mísseis em alguns territórios da Europa que poderiam facilmente alcançar a União Soviética.
Então, a gente tem, por exemplo, na Turquia, era a grande quantidade, assim, a Turquia é um país que fica metade na Europa, metade na Ásia, mas fica bem próximo, assim, da União Soviética e conseguiria facilmente atacar eles. E também tinha na Itália, tinha em outros lugares. Então, os Estados Unidos tinham essa vantagem até então de ter base de mísseis, assim, são mísseis até alguns nucleares, então poderia causar um estrago gigantesco. Eu acho que se vocês não viram na Guerra Fria, vocês vão ver, a maior questão da Guerra Fria é justamente não causar outra guerra e nem outro desastre mundial, quanto aconteceu lá no Japão. Então, isso é algo, assim, muito comum mesmo, e eles, né, ficam nessa questão, assim, de não se atacar fortemente. Só que é óbvio que as coisas vão se escalando e vão aumentando com o tempo. Então, a gente tem essa situação lá nos Estados Unidos e a União Soviética vê que, como agora eles têm nessa parceria, essa associação com Cuba, o que eles começam a dialogar? Instalar uma base de mísseis também em Cuba, né? Porque Cuba, como eu falei, a 140 metros dos Estados Unidos, imagina como eles estavam tremendo e ter uma ilha do lado que agora se declarava socialista, e eles, enfim, vai ser de grande medo essa possibilidade de instalação. Aí eles estão articulando e tal, eles começam a estudar alguns locais para enviar os mísseis. Se eu não me engano, eles chegam a enviar. E existiam, assim, né, coisas da inteligência norte-americana, sei lá, a CIA e o Escambau, que começam a conseguir ver essa instalação, essa vinda de bases de mísseis enviadas pela União Soviética. Eles conseguem descobrir isso de alguma forma, lá por fotos, inclusive. Não sei exatamente o nome do que eles mandam, mas é através de aviões mesmo, assim, de espionagem. Então, eles conseguem ver que estavam começando a instalar mísseis em Cuba. E quando eles descobrem, começa esse caos, assim. É o que muita gente chama, assim, quem viveu a época, como os 13 dias que abalaram o mundo. Porque, assim, a Guerra Fria, né, como vocês estão vendo até então, não teve nenhum ataque militar direto entre União Soviética e Estados Unidos. Teve guerra na Coreia, por exemplo, mas os Estados Unidos enviou gente, mas, por exemplo, a União Soviética não enviou. Então, nunca até aquele momento tinha tido um embate entre os dois. E não só isso, se houvesse agora, tipo, ia ser um embate gigante, poderia exterminar a população, se cada um resolvesse atirar o que tinha, sabe? Tipo, a questão nuclear, né, como acho que vocês já viram, é uma questão muito forte, pode matar milhões de pessoas e não só matar, causar uma radioatividade que vai adoentar aquela população por gerações. Então, assim, todo mundo ficou extremamente tenso. Especialmente, assim, se a gente pensar nesses países que iam ser atacados, tipo os Estados Unidos. Ele já dominava, né, como eu tô falando, ele já tá nessa situação imperialista. Imagina como que a população ficou e saber que, tipo, Cuba poderia ter um armamento que mataria, tipo, metade dos Estados Unidos. Imagina o caos que é no mundo. Então, fica numa situação muito dura, assim, durante esses 13 dias, em que o Kennedy, que era o presidente da época, JF Kennedy, e o Khrushchev, que era o presidente que veio depois do Stalin, lá na União Soviética, eles ficam, né, nesse contato, né, nesse acordo, assim, nesse diálogo para ver o que poderiam fazer, né, nessa situação de base de míssil aqui, instalação de míssil ali. Enfim, ficar nesses 13 dias num gelo, todo mundo se cagando, e aí o que vai rolar é que no último dia, lá em 28 de outubro, ou próximo ao fim, eles vão entrar em acordo efetivo. Então, em troca da retirada dos mísseis de Cuba mesmo, então Cuba prometeu que não ia complementar essa instalação e ia retirar o que tinha lá, os Estados Unidos também retirariam os que estavam na Turquia, e mais uma coisa, iam reconhecer o governo do Fidel Castro. E é isso que vai acontecer. Os Estados Unidos vão reconhecer, de fato, o governo de Fidel Castro, tanto que por isso não existem, assim, invasões, por exemplo, depois, vocês viram que eles tentaram fazer isso antes, mas agora, como eles estavam, né, reconhecendo o governo, isso não ia acontecer. Só que é óbvio, né, que como eu falei, eu não ia dar spoilers, o que rola é que são enormes e violentíssimos embargos econômicos, de forma que é muito semelhante com o que aconteceu lá na Inglaterra na Revolução Francesa, né? O Napoleão ele não conseguia invadir a Inglaterra por inúmeras questões, enfim, a Inglaterra tinha uma base
da Marinha muito forte, então ele não conseguia tomar a Inglaterra. O que ele fez? Ele ameaçava, né, tomar todos os países que fizessem trocas econômicas com a Inglaterra e afins. E isso é basicamente o que acontece aqui nos Estados Unidos, só que de forma menos militar, né? Então, os Estados Unidos ameaçavam todos os países a não fazerem trocas econômicas, nenhum tipo de acordo econômico com Cuba, qualquer coisa do tipo, meio que fazendo a Cuba passar fome ou passar necessidade por inúmeras coisas, né? Assim, hoje em dia, e já naquela época, a gente sabe que o mundo já tinha um certo nível de globalização em que um fazia a troca do outro. Então, sei lá, aqui é um ambiente muito tropical, eu consigo produzir bom açúcar, eu posso te ceder se aí for ruim. E, enfim, várias outras questões, a ilha ser pequena. Então, por isso, isso existe até hoje, de certa forma. Tem um rompimento, assim, um fim de um embargo econômico que existia muito forte, que existiu, se eu não me engano, até 2016, 2017. Eu sei que foi no governo do Obama, e aí eu não sei exatamente que ano foi, mas que eles firmam e tal para romper esse embargo, mas ainda existem alguns menores, assim. Foi só o fim do maior, do gigante. E é por isso que às vezes a gente vê aquelas notícias que falam de Cuba, e como, por exemplo, eles têm carros antiguíssimos, que é porque é a única coisa que conseguiu chegar lá até então, porque tá tudo parado, tá tudo congelado mesmo. Então, assim, vai ter uma aplicação de embargos econômicos muito fortes em Cuba, atrapalhando até o desenvolvimento deles. Então, a gente pode ter aquela questão de, ai, não, mas nenhum país deu certo no comunismo. A gente tem um exemplo de um país, assim, que nem teve a chance de se desenvolver, assim, de certa forma, né? Porque ninguém poderia fazer trocas, ninguém poderia ter relações com Cuba, relações econômicas, assim. Então, enfim, acho que era isso que eu tinha para falar. Uma coisa que acontece depois é que existe um movimento de pessoas assim, que moram nos Estados Unidos, mas são até cubanos, que começam a tentar a entrar em Cuba e articular uma forma de fazer Cuba voltar a virar liberal, ou enfim, associada aos Estados Unidos, mas não vai dar muito certo. E eu, como eu falei, eu acho que as coisas futuras, assim, mais atuais, vocês vão ver nas aulas de geopolítica e atualidades. Ok? Então era isso para falar da Revolução Cubana. Alguma dúvida sobre especificamente a Revolução Cubana? Que a gente já vai dar introdução ao populismo, mas só a introdução mesmo. Mas pode ir para mim, tá tudo bem. Tá. Tá bom, Lê, Arthur. Vou entrar em populismo. Então, agora a gente está de novo. Eu falei especificamente de como vai acontecer o processo de Cuba, que vocês veem que resulta num processo de adoção de uma ilha marxista, e isso, querendo ou não, tem diferença, né, do que acontece no resto da América Latina, mas que ainda assim se assemelha em muitos pontos, né? Então, a gente tem a ascensão de partidos nacionalistas aqui no Brasil, e como eu falei, e eles vão ter muita associação justamente com o populismo. Tem gente que também chama o populismo, assim, de política de massas, né, hoje em dia. Que, enfim, é uma questão realmente muito profunda de se discutir, assim, dentro da história e tudo. A gente está falando, assim, de uma política de Estado que vem nessas décadas que eu citei, 30, 40 e 60, porque realmente tem uma disparidade, assim, de tempo mesmo, de como vai acontecer ao longo dos países. Então, aqui no Brasil, em Vargas, a gente vai ter lá desde 1930, é bem cedo. Mas, por exemplo, o outro presidente que eu vou citar, que é o Perón, só em 46. Tem gente que tem até em 60, porque, de certa forma, né, a gente ainda tem o retorno de Vargas. Então, enfim, isso acontece muito durante essas 3 décadas, com o objetivo de meio que atender mesmo aos anseios mais imediatos assim das camadas populares, sem alterar a estrutura de poder dominante. Então, eu sei que às vezes fica muito difícil a gente imaginar isso, são palavras difíceis e tudo, mas tentem, pelo menos o que ajuda para mim, é associar com o que estava acontecendo no Brasil, que vocês já viram ao longo do ano. A gente está falando do quê? De um Brasil oligárquico, vocês lembram? Uma república velha, que era extremamente falida em termos de eleição, que as pessoas que eram eleitas faziam parte da elite cafeeira ou mineira e que estavam decidindo coisas para eles mesmos, né? Eu já expliquei para vocês o que é a oligarquia. Oligarquia, a tradução da palavra é governo de poucos. Então, é literalmente governar para as poucas pessoas, que são a elite. A elite no Brasil é pouca, ela não é dominante.
ela não é a maioria, não é que todo mundo é rico, é que pouquíssimas pessoas são ricas e ainda assim elas conseguem concentrar poder. Então a gente está vendo isso. A gente está vendo esse momento de oligarquia, e é o que acontece. Vargas dá um golpe, né, de certa forma, enfim, por várias questões eu já expliquei, e ele consegue tomar o poder. E ele toma o poder e ele faz o que exatamente? Ele atende aos anseios mais imediatos das camadas populares. Porque a gente está vendo desde 1910, principalmente 1917, o quê? Greve dos operários aqui em São Paulo, por exemplo. Eu falei para vocês que existe uma greve muito forte dos operários. Então, são anseios imediatos que ninguém estava atendendo naquele momento e que quem vai atender? O Vargas. E ele vai começar uma legislação trabalhista, vai começar uma CLT, vai colocar jornada máxima de horas de trabalho, vai colocar várias coisas. Então, vai trazer essa aproximação popular. A população, as camadas populares vão ficar mais próximas. Só que Vargas não altera a estrutura de poder dominante. A gente não tem uma reforma agrária, por exemplo. A gente não tem realmente uma reforma grande aqui no Brasil. Então é assim que talvez eu, pelo menos pessoalmente, consigo associar como que acontece o populismo. E por isso que eu falo assim nessa frase que ela se espalha por toda a América Latina, que a gente vê especificamente aqui em Vargas, mas que isso vai acontecer em outros países. Então, beleza, quais são as origens, né? Crise da oligarquia, eu falei, a gente tem literalmente um período na história do Brasil que a gente chama de, né, república oligárquica, e é isso, a oligarquia começa a entrar em crise, a gente tem o povo passando por crise econômica mesmo, não sei se vocês lembram do encilhamento do Rui Barbosa, que deu totalmente errado, tem aquela política do café, por exemplo, que estava dando errado, eles só queriam fazer e fazer mais café e, tipo, não tinha como vender tanto café a um preço bom, ia ficar muito barato e eles iam falir, mas eles não ligavam. Então, tem todas essas questões, está entrando em crise, a industrialização já está bombando lá fora e ninguém aqui quer adotar, porque essa elite é uma elite agrária, e aí a gente tem que fazer o quê? O crescimento da industrialização e, né, o surgimento de uma burguesia, de um proletariado e de uma classe média, que é justamente o que acontece quando a gente tem início da industrialização, ok? Então, tentem, assim, acho que eu já vou parar por aqui, comecem né, a fazer essa associação que acontece aqui no Brasil, que eu acho que ajuda. Características gerais, manipulação das massas, então, a gente tem, né, em consequência, imensa propaganda, rádio, desfile, material didático. Eu falei de várias coisas que o Vargas vai fazer, tem a Hora do Brasil, que ele falava com todo mundo, todo dia, a certa hora, no rádio, que era um material muito popular aqui no Brasil, muita gente tinha. Culto à personalidade, então era sempre a imagem de Vargas, desenho de Vargas, a gente tem muito nítido o rosto dele, o jeito que ele é. Ele é carismático, né? Ele sabia conversar com toda a população, sabia trocar ideia. Paternalista, então tem aquela frase, ai, eu esqueci, mãe dos pobres, pai dos ricos e mãe dos pobres. Por quê? Porque mãe tem aquele estereótipo de encher mais o saco, e pai normalmente mima mais. Então, ele fica com essa frase que ele enchia mais o saco um pouco dos ricos, fazendo políticas mais nacionalistas, não cedendo à elite cafeeira, por exemplo. Não significa que é ruim, ele só implicava um pouco, mas enfim. E mais assim, com o povo, ele, né, de certa forma, para eles, fazia muita coisa. Trabalhismo, eu também falei, né, da CLT, de colocar o Estado intervindo nas relações de trabalho, e nacionalismo e intervencionismo, né? É muito Vargas, assim. Então é isso, a gente vai falar mais especificamente de cada presidente na semana que vem, mas eu vou finalizar aqui. Não, ao contrário, seria pai dos pobres e mãe dos ricos? Então, porque o pai é mais autoritário e a mãe é mais, É? dá mais coisa. Não é uma coisa Eu vou assim? colocar aqui Eu não no sei. Google. Eu também não sei, não. Eu acho que é pai. É pai, porque pai, sei lá, pai É tem aquela pai dos. frase, pai babão, sabe? Ah, sim. É É pai dos pobres e mãe dos ricos. isso, Tá. isso, tá confirmado aqui, eu achei. É isso então. Vou parar de gravar. Alguma dúvida, pessoal?